estamos de volta com o meu, o seu, o nosso Essência de Ser, para falar com a Sheila. E a Sheila, eu falei sobre a pintura mediúnica, mas ela tem uma formação muito interessante. Ela é arquiteta e tem um currículo maravilhoso. Sheila, arquitetura, como é que foi isso na sua vida? Vamos primeiro falar da arquiteta que se especializou muito. Como é que foi a arquitetura na sua vida? Olha, a arquitetura, na verdade, foi um evento extemporâneo, porque eu queria fazer artes plásticas, estava me preparando para o vestibular de artes plásticas e o meu pai faleceu num acidente de carro uma semana antes do vestibular. Eu perdi o vestibular de artes plásticas e estava frustrada, e um amigo dele, que foi meu professor, foi lá, me jogou e falou: olha, você não vai perder o ano, eu te inscrevi na arquitetura e até hoje não sei como é que eu fiz esse vestibular, mas passei, trabalhei 10 anos com arquitetura, que na verdade era o que o meu pai queria. Aí eu falei: bom, agora você está satisfeito, já fiz o que você queria. Aí saí do Brasil, fui para Nova York e lá eu estudei na School of Visual Arts, computação gráfica, e também fiz estágio na Columbia Pictures. E aí voltei para cá e fui superintendente de rádio e TV do Grupo Pão de Açúcar, diretora da Gazeta Mercantil, diretora da TV Cultura. Depois montei uma house organ de comunicação e consultoria, e hoje trabalho com projetos especiais de comunicação integrada, cultura e arte. Gente, com esse currículo eu preciso falar o quê? É um privilégio ter ela aqui com a gente hoje. É um privilégio poder estar ao lado dela. Mas a arquitetura, se você fosse definir o que a arquitetura trouxe para a sua vida? Toda a base do meu planejamento de estratégia é como arquiteta que eu faço. Esse é o diferencial do meu trabalho. Tem uma empresa chamada Sensorium que trabalha com foco. O cliente me dá o target e eu tento utilizar todos esses conhecimentos em função da necessidade dele, ou de lançamentos de produto, rejuvenescimento de marca, visibilidade institucional. Gente, deixa eu colocar assim, então seria mais ou menos assim: você vai dar o foco, aquele alvo, aquilo que você realmente quer atingir, e em cima do seu objetivo, daquilo que é bem concreto para você, aí você começa a trabalhar, Sheila? Exatamente. É assim que funciona. E isso é o meu trabalho profissional. A pintura metafísica é um outro departamento. Mas essa parte de comunicação, a gente está falando de arquitetura e depois você teve a oportunidade de trabalhar em grandes veículos de comunicação. A arquitetura, você disse que deu esse planejamento. E a comunicação? A comunicação é tudo, porque eu precisei fazer uma pós-graduação de gestão de processos comunicacionais para descobrir que a comunicação não existe. Nós vimos a comunicação dos vários pontos de vista, do jornalismo, da comunicação propriamente dita, da literatura, da ciência, da biologia, da educação, e, no fim, você chega a essa conclusão de que, por mais transparente que a gente seja, quando você emite uma opinião, ela está indo junto a sua criação, sua formação, seu processo histórico, seus estereótipos, seus preconceitos. E o outro, o receptor, vai receber segundo a criação, segundo os seus traumas, segundo os seus preconceitos, seus estereótipos. Então, assim, por mais claro que você seja, a comunicação, se ela não for, por isso que a mídia se beneficia de martelar, martelar, porque se você jogar um comercial no ar, um dia ele não tem efeito nenhum. E se você não tem uma pesquisa de saber se aquele público que você quer atingir consome esse tipo de coisa naquele determinado horário, você vai jogar dinheiro fora. Então é para isso que serve um consultor de comunicação. Olha só que coisa interessante. A gente aprender que a gente não se comunica. Foi muito elucidativo. Sabe por quê? Agora eu entendi por que eu não consigo me comunicar com o Sidney. Eu falo, não tela plana. Ele vem lá com a tela plana, que é para formatar a ideia, mas o Sidney até que vai. Temos piores casos. Quando eu falo com o Gustavo, ele acha que ele é o Harry Potter. Não é o Harry Potter, é o bruxinho do mal, que eu esqueci o nome agora, mas vocês vão identificar. E aí ele fica me ameaçando aqui, vocês não percebem. Agora eu entendi por quê. Quer dizer que a nossa comunicação jamais é clara. Por mais clara e objetiva que eu seja, ele vai entender de acordo com o que ele foi projetado, vamos colocar assim, de acordo com a forma com que ele interage no meio.
E, gente, como esse é perigo, porque às vezes a gente tá aqui no Gustavo, aí eu tenho que, como vocês já sabem, no RPG, ele é o nosso anti-vilão, e o Sidney é o vilão completo. Bem que eu sinto que de vez em quando ele tá conversando comigo, tem aquela camada escorrendo. A Sheila, agora você me explicou isso por completo. E agora eu tenho que perguntar. A gente estava conversando aqui um pouquinho e a Sheila me falou da ligação que ela tem com o Oriente. Como foi isso? O que isso significa na sua vida, essa ligação com o Oriente? Bom, eu costumo dizer que o Oriente, para mim, é tão presente que eu tenho a sensação que na hora que fizeram o meu design lá de olho, esqueceram de puxar. Porque a minha comida é totalmente oriental, meus hábitos de respiração, meus hábitos de vestir, enfim, minha casa, todo o meu entorno tem um toque oriental. E, assim, tem um caso interessante, tem uma tia minha, irmã do meu pai, que falava que quando os meus pais saíam para ir no cinema, me deixava, eu tinha 2 anos, com eles, e eles estavam namorando, e eles falavam para mim, dança, isso eu soube tem 6 meses. Ah, dança pra gente, filhinha, dança pra gente. Aí disse que eu dançava assim. Quer dizer, como uma criança de 2 anos fala pra ela dançar? E ela dança com todo esse gestual. Então, não tem jeito. Eu tô aqui para conferir que toda essa presença, todo esse conhecimento que eu trago introjetado, provavelmente, né, de várias encadernações, sim, é muito presente na minha vida, no meu DNA, acho. Mas aí ela estava me contando uma coisa que eu achei extremamente significativa sobre a medicina chinesa. Como é que os chineses olhavam a medicina, a posição dos nossos órgãos? Como é que era isso? Então, isso é muito interessante porque toda a base da medicina oriental, ela é calcada no estudo do DNA, o próprio símbolo do Yin Yang, que é o microcosmo dentro do macrocosmo, o macrocosmo dentro do microcosmo, que todo mundo conhece aquele símbolo, que é o sentido do movimento do universo intermitente, é um movimento contínuo. É um corte longitudinal da coluna, ou seja, do DNA. E a nossa medicina ocidental, ela começou seus estudos e a descoberta em cima do DNA no final dos anos 60 e início dos anos 70. Então, assim, nós estamos só 15 mil, 20 mil anos atrás. Só isso, esse pequeno decurso de tempo, apenas 20 mil anos em defasagem, quando eles já nos olhavam como parte de um todo, eu poderia colocar dessa maneira? Sim, dessa forma que hoje eles usam esse termo holístico e pegando esse gancho da física quântica, que faz essa ponte entre a física clássica e a espiritualidade, comprovando cientificamente que o universo é teia cósmica e que todos nós somos átomos, estamos conectados e que tudo que nós pensamos, comemos e emitimos e recebemos faz parte desse contexto. Então, se uma criança síria teve um problema, morreu, como foi o caso daquele menino, que causou uma comoção universal, ali ficou comprovado que nós somos o mesmo átomo. As plantas, as pedras, os animais e os seres humanos, que às vezes são demasiadamente humanos, como dizia o Nietzsche, e que, infelizmente, têm atitudes ultimamente piores do que os animais selvagens, né? Mas isso é um outro assunto. Mas voltando a essa questão, o movimento dos astros é um movimento do nosso corpo? Sim, o movimento dos nossos órgãos visto por um microscópio, de alta tecnologia, equivale ao movimento das estrelas, das constelações. Então, nós todos somos poeiras de estrelas. E por mais que, através de ícones de imposição social, uns queiram se colocar acima dos outros com pretensa ilusão de que são melhores,
A notícia ruim que eu tenho que dar é que nós somos todos iguais nessa noite. Quer a gente queira, quer não. É que ao longo das nossas encadernações, essas consciências holográficas, elas vão sendo esculpidas segundo os nossos comprometimentos conosco mesmos. Na verdade, não tem nada a ver com a punição da criação universal. Nós fazemos nossas escolhas e nós somos responsáveis por nossas escolhas. Essas escolhas é que definem o nosso posicionamento através dessa holografia de todas as vezes que nós formos e voltarmos nesse planeta, nessa galáxia ou em outras dimensões. Gente, aqui eu sou obrigada a ressaltar, primeiro, a maravilha de saber que todos nós, se olhados num microscópio, temos movimentos iguais ao cosmos. Ou seja, você realmente vai dizer que é uma mera coincidência? Os orientais, há muito tempo, eles nos tratavam e nos tratam até hoje como um todo, como parte de um todo, como existente dentro da totalidade. E nesse conceito, como a Sheila bem colocou, não importa a sua ideologia, qual seja a sua ideologia, se você é cristão, kardecista, espiritualista, evangélico, o que importa é o que o seu corpo físico está em contato com o todo. Quer você queira chamá-lo de grande consciência, de Deus, de energia. É por aí que eu posso colocar? Sim, inclusive, eu queria até fazer um adendo. Independente da postura religiosa, inclusive as pessoas que se denominam ateus, os ateus, quer dizer, todos são parte dessa teia. Quer dizer, essa teia não tem nome. É que, infelizmente, convencionou-se mostrar uma figura do Criador, né, como aquele velho de barbas brancas, cabelos até embaixo, com um dedo acusador, tipo, olha, eu vou te punir. E isso criou uma falsa impressão dessa espiritualidade, né? Então, é disso que se trata a física quântica, que é, na verdade, todo o Vedanta, os Vedas, um ensinamento milenar, foi trazido à luz da ciência, da física quântica, pelo Amit Goswami, que é um ativista quântico. Ele foi o disparador desse movimento, e o Masaru Emoto com a foto dos cristais de água, da molécula da água ampliada às suas últimas consequências, e comprovou que quando você emite bons pensamentos para a água, ela brilha, ela se reproduz como cristais. E se você joga pensamentos negativos e falsas expectativas, ele fez essa experiência, a água ficou lamacenta. Então, quer dizer, nós podemos modificar o nosso DNA, sim. Me perdoem os fatalistas, mas nós podemos sim, por nossas escolhas. Claro que isso vai exigir uma disciplina muito grande para você jogar no seu próprio time. Eu falo isso sempre nas minhas palestras. Não se trata de um Deus mau, um Deus bom. Se trata de você assumir a rédea da sua arquitetura física, mental, emocional e espiritual e jogar no seu time. Cada vez que você violenta cada um dos seus órgãos, você está jogando no time adversário. E não adianta culpar o outro, que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Gente, é isso que eu queria deixar bem claro para vocês. A sua escolha é única e pessoal. Afinal de contas, cada um é cada um. A maneira como nós vamos lidar com a nossa existência depende dos nossos comprometimentos, dos nossos valores, daquilo que nós resolvemos fazer com a nossa vida. E um ponto que eu gostaria de deixar muito claro é que a sua escolha é feita agora. É nesse momento, no agora, que você escolhe o que você está disposto ou não a vivenciar. E isso te empodera. Isso te traz poder sobre a sua vida. Poder num sentido mais amplo. Peraí, se eu tenho tudo isso dentro de mim, que destino eu vou dar para mim? Eu posso também escolher nesse momento ser um fatalista, ficar pensando no pior. Pai, essa é para você ficar assim, ó céus, como o mundo é cruel comigo, o mundo me faz tanto mal, eu não merecia tanto. Mas você pode mudar a sua escolha.
Você pode se esforçar e dar pensamentos melhores. O nosso corpo é 70% água. 70% água. Imagina o que você está fazendo com as suas moléculas quando você tem um pensamento desastroso. Eu só estou falando no desastroso. Eu não estou nem falando naqueles piores. Olha o cultivo que você está fazendo. E isso reflete para você e atinge a totalidade. E aí eu te pergunto, você está apto a tornar, é uma escolha, a sua vida melhor agora? Interação cosmo-terra. Nós estamos encarnados no planeta e precisamos vivenciar tudo que o planeta nos oferece. Ter prazer de viver. Quanto mais prazer em viver, melhor vai ser a nossa viagem. Quanto mais a gente cuidar da gente, jogar no nosso próprio time, melhor vai ser a nossa viagem. Então, por exemplo, pessoas que têm uma tendência à melancolia, normalmente têm problemas no pulmão. E vice-versa. Pessoas que têm problema no pulmão têm tendência a ter melancolia. E o pulmão, ele está localizado na região oeste, né? E o elemento dele é metal e a cor é branco brilhante. Né? A outra, o coração. O coração ele é rosa forte, verde claro, ele está associado ao sul, ao sabor amargo, a direção, o sentimento, a euforia e depressão. Por isso que muita gente, às vezes, quando está no estádio e entra num estado de muita euforia quando está torcendo pelo seu clube, eu não vou nem levantar aqui quem é o quê, para não despertar nenhuma polêmica. Aqui todo mundo é 15 de Piracicaba, aqui somos 15 tá sempre. Então está resolvido. Então, muitas pessoas, com a emoção do time ganhar, infartam. Isso já aconteceu muitas vezes. Às vezes não lá no estádio, às vezes lá no próprio estádio. Ou quando você recebe uma notícia muito boa, ou que você ganhou na loteria, né? Coisas do gênero. E os rins estão associados ao terror noturno, ao medo. Né? Pessoas que tiveram situações de muito medo na infância têm tendência a ter dores renais e uma postura, né, mais curvada na hora de sentar. Isso vai se avolumando com o passar do tempo, com a idade chegando, enfim. A direção dele é o norte do rim. E a cor é preta porque o rim ele aparece como 2 feijõezinhos, né, os 2 rins. Então, o ideal é fazer uma meditação na lua cheia, meia-noite, quando tiver lua cheia, respirando como se o rim estivesse respirando, porque aí você fortalece o seu rim. É uma meditação muito poderosa oriental. Não magia, macumba e coisas. Deixa eu só esclarecer aqui, deixar bem claro, tudo que a gente está falando hoje, que foi o que nós começamos a dizer, o nosso corpo tem os mesmos movimentos do universo. Isso já está provado, né, Sheila? Está se provando, isso é a física quântica. E eu não posso deixar de comentar, gente, nós estamos associados aos movimentos universais. Qualquer que seja o seu credo, a forma como você escolheu vivenciar, é a forma. A física quântica unifica a religião, posso dizer, a espiritualidade com a ciência. É uma unificação que nós temos tendo a oportunidade de vivenciar agora. Nesse momento, no aqui e agora, nós estamos num momento importantíssimo da evolução humana. E aí, eu não posso deixar de falar que a Sheila teve o privilégio de estar com pessoas, que o Gustavo vai mostrar as fotos, e pintar para elas coisas que são maravilhosas. E essas pessoas são aquelas que eu sou fã de carteirinha, que eu ficava assim, babando. Uma delas, que vocês já ouviram falar muito, Masaru Emoto, que faleceu ano passado, que estudou as moléculas de água. As outras que a gente vai ver na sequência, a Amit. Quem gosta de física quântica já assistiu ou ouviu falar sobre o segredo. O Gustavo está mostrando as imagens, sei lá, você poderia comentar, por favor? Bom, essa imagem é o Inca e o Ayahuasca. Nesse trabalho de pintura metafísica, você acessa todas as camadas.
Então, eu posso estar com a consciência expandida aqui e acessar alguém que pediu e que está fazendo um ritual para uma determinada pessoa em outro lugar. Então, é uma coisa absolutamente consciente, você expande somente, mas tem que ter disciplina. Eu não como carne, eu fico em jejum, só tomando água, não posso tomar nem água de coco, eu só posso tomar água. E não é que seja uma coisa dura para mim, eu simplesmente paro de comer, não me dá vontade. E a água repõe todas essas energias tranquilamente. Esse quadro é um dos últimos que eu pintei. Foi uma semana antes de eu ir para Abrolhos participar de uma experiência fantástica, científica e mística. Não sei se vocês sabem, mas durante uma vez por ano, entre julho e novembro, as baleias jubartes de todo o planeta se reúnem no arquipélago de Abrolhos para reproduzir. Então, assim, é algo inexplicável. Eu sugiro que vocês, em algum tempo da sua vida, experienciem essa energia, porque algo tem ali de grandioso que escapa à nossa explicação. Eu cito Einstein, que depois de calcular, e durante o dia inteiro ele ia para a janela e ficava olhando para o céu de madrugada e falava: eu tenho que me curvar ao desconhecido. Eu sei que o meu conhecimento está todo calcado em entender o pensamento de Deus, mas eu, quando olho para a janela de madrugada, eu tenho que me curvar a essa magnitude e que eu não sei nada ainda, tudo que eu sei ainda é muito pouco. E voltando, parafraseando aqui um pouquinho, Einstein também colocava da seguinte maneira, que o limite da realidade é a sua imaginação. E o que ele estava falando, que nós somos seres ilimitados a partir do momento que nós temos a consciência do divino que habita em cada um de nós. E isso é muito importante, porque significa que você agora escolhe o que você quer vivenciar. Você pode mudar a sua frequência, a sua vibração, mas isso exige disciplina, treino. Não é assim que a gente faz? Sim, só que assim, essa disciplina tem que ser uma coisa natural. Sim. Porque esse estalo vai acontecer na hora que você está preparado para expandir a sua consciência em qualquer nível. No nível físico, mental, emocional, espiritual, nas suas escolhas. Quando você escolhe uma carreira, né, que não corresponde ao seu potencial, você vai carregando um fardo nas costas durante toda uma vida, às vezes por imposições familiares, às vezes por imposição monetária, às vezes para cobrir um buraco, a gente faz escolhas que não são aquela correspondente à sua missão. Certo? E enquanto eu estou aqui falando com vocês, a Sheila está pintando essa imagem maravilhosa, gente. Que curiosidade que dá. Olha a beleza e a rapidez com que são feitos esses desenhos. E enquanto ela está desenhando, eu vou pedir para o nosso querido Gustavo, vocês viram que eu usei o nome querido Gustavo, para ele depois separar uma imagem e mostrar para a gente, mostrar mais algumas imagens do trabalho da Sheila. Gustavo, você pode fazer isso? Ele está me sinalizando que é ok, então a gente vai mostrar algumas imagens de trabalhos que ela fez. Olha que coisa mais linda. Gu, pode ir passando. Esse quadro eu acho belíssimo. Para mim, depois a gente pergunta para ela, parece um ser da mais absoluta luz, que nos ampara. As espirais, que são portais de consciência, essa é a minha visão. Cada um de nós é livre para ter a sua própria conotação, a sua própria visualização. Esse quadro é muito especial. Esse quadro a Sheila fez para o Masaru Emoto. Esse foi o quadro que o acompanhou, inclusive no seu falecimento. Vocês estão vendo a imagem do Masaru Emoto e o quadro da Sheila atrás, as moléculas de água,
é um trabalho belíssimo. É isso que nos encanta e que nos faz entender a beleza. Vocês podem observar a molécula de água, a perfeição, o brilho da molécula de água, assim como a beleza do quadro. É sempre isso que nos mantém vivos. Esse prazer, essa alegria de viver, de estar aqui agora, de estar com vocês, compartilhando esse momento que é único. Hoje, a gente pôde observar várias experiências sensoriais. Nós tivemos a música através do grupo Dona Zaira, o som do forró aqui da nossa cidade de Piracicaba, que já ultrapassou os limites, que está aí mundo afora. Os meninos do teatro que estão hoje à noite no TUSP e que nós vamos auxiliar, eu e você, a reunir mais dinheiro para que eles possam continuar viajando pelo Brasil. Amanhã a gente vai soltar a campanha no ar, vocês vão poder dar todo o auxílio e a gente vai explicar direitinho como você pode fazer para contribuir. Mas hoje é muito importante que você vá até o SESI e experiencie. São os seus sentidos, é a sua percepção, a sua forma de ver o mundo. E isso faz muita diferença. E hoje, mais do que qualquer coisa, eu não falei isso ainda, mas nós recebemos um presente maravilhoso. Nós vamos divulgar esse presente com todo o carinho do mundo, com muito amor. A Sheila disponibilizou, vocês sabem aqui, que para quem nos acompanha, que o Essência de Ser apoia a VACIP, que é a Voluntários Unidos contra o Câncer Infantil em Piracicaba. A Sheila está ali pintando um belo quadro para eles e para nós aqui também, mas ela disponibilizou estar aqui com a gente uma tarde para que esses quadros revertam em renda para a VACIP, que auxiliem as crianças portadoras de câncer aqui na nossa cidade, no lugar onde é importante para nós que essa renda seja revertida. E para isso nós vamos precisar da colaboração de cada um de vocês. Isso é um privilégio imenso, a gente poder dizer que essa renda vai ser totalmente doada e revertida. E uma coisa que eu gostaria de salientar, a Sheila ela tem como ocupação a arquitetura, a comunicação. Todo o trabalho dela, oriundo das suas telas, dos seus quadros, é todo um trabalho feito através do voluntariado, sempre auxiliando a alguém, a alguma instituição. Aí eu me pergunto, e você? Você em casa, o que você está fazendo nesse momento para auxiliar outro ser? O que você está fazendo de melhor? Ah, mas eu não tenho nada, eu não tenho talento. Tem sim. Você tem, como eu sempre enfatizo, o talento de ser gentil, de falar uma palavra de apoio, de demonstrar um gesto de solidariedade, de expressar-se de uma maneira mais alegre, mais abençoada. Agora o que eu quero te perguntar é, você está realmente disposto a fazer o seu melhor hoje? A tratar com leveza, a ser gentil e solidário, primeiro com você mesmo e depois com o outro? Se essa for a sua resposta, que bom, eu vou ficar muito feliz e como nós já descobrimos, que todos nós somos feitos da mesma matéria, participantes do mesmo planeta em movimento, quanto melhor você estiver, melhor eu também estarei, porque isso vai gerar um impacto, um efeito de ressonância cada vez melhor e maior. Então, que bom se todos nós pudermos nos irmanarmos e ficarmos cada vez mais presentes, mais em paz. Eu vou dar um breve intervalinho para a gente voltar mostrando esse quadro lindo que a Sheila está finalizando aqui para a gente. Nós ultrapassamos o nosso tempo para receber essa beleza, esse quadro maravilhoso que nós acabamos de ganhar. E eu vou pedir para a Sheila, explica para a gente o significado desse quadro. Então, essa fraternidade que teve aqui presente, a fraternidade dos hindus, são duas fraternidades, uma de 100 hindus, que é comandada
sob a supervisão do Gandhi, Mahatma Gandhi, e de 5 mil hindus, que é comandada pelo Krishna. E esse quadro vai para uma instituição que trabalha com crianças portadoras de câncer. Essa fraternidade de Krishna trabalha muito com as crianças, com o bem-estar físico, mental, emocional e espiritual de crianças. Então, esse quadro ele traz para as crianças, para quem receber, para quem tiver com esse quadro em casa, essa vibração de equilíbrio e, acima de tudo, de muito amor. E para esclarecer, esses quadros são catalisadores de energia. Então, ele pode mudar de cor depois de um tempo, porque ele capta o pensamento, sentimento e energia daquela atmosfera psíquica. Então, à medida que as pessoas vão tendo outras necessidades, ele vai emitindo alguns raios positivos de alta vibração que beneficia aquele ambiente. E para que vocês entendam melhor, é assim, como se fosse um espelho refrator e refletor ao mesmo tempo, com as duas características. Ele rebate e recebe. Gente, e com isso, com essa imagem linda, esse quadro vai para a VACIP, que é Voluntários em Ação contra o Câncer Infantil de Piracicaba, e nós vamos depois leiloá-lo através do nosso Face e reverter a renda em prol da entidade. Muito obrigada, Sheila, pela sua presença, pelo tempo que você dispensou aqui no nosso Essência de Ser, por ter se deslocado até nós. Muito obrigada e seja sempre muito bem-vinda no nosso programa. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Fui muito bem recebida pela Cris, essa figura fantástica, energética e simpática que abriu os braços para esse trabalho e pela oportunidade de estar divulgando isso para as pessoas compreenderem melhor esse intercâmbio e essa expansão da consciência com o objetivo pura e simplesmente de levar um alento às pessoas necessitadas. Gente, e com isso, com esse presente de Deus, eu vou encerrando o nosso Essência de Ser de hoje. E lembre-se, nós temos um encontro marcado amanhã, às 15 horas, na sua Net 5 Piracicaba TV. Até lá!